essas partezinhas de fora ali são os polos. Tens que saber que ali é a resistência interna e tens que saber que isso aqui é a força eletromotriz. O Ezinho então é chamado de força eletromotriz e o Rzinho resistência interna. Agora cuidado, hein? Eu me sinto obrigado a fazer um alerta aqui para vocês, ó. Sinto na obrigação de fazer um alerta. Na sequência natural, ao meu ver, nós trabalharíamos receptores elétricos. Então isso aqui é novo já. E olha só como é que é a estrutura de um receptor elétrico. É igual, meu querido. Também tem a resistência interna, também tem os polos, só que aquela coisinha ali dentro dele é chamado de força contra eletromotriz. Ah, entendi, professor. Quer dizer, então, para eu diferenciar um gerador de um receptor, é só eu olhar que tem um risquinho em cima do E. Não, o cara não vai fazer isso por ti. O que diferencia na essência um gerador elétrico de um receptor é que o gerador elétrico está empurrando a corrente do mais em direção ao menos. Já o receptor, ele está engolindo a corrente elétrica boca abaixo. Então a corrente elétrica no receptor flui do menos para o mais, analisando sempre por fora, né? É isso que é marcante, tu é que vai ter que saber isso. Vai acontecer já no próximo exemplo que eu vou fazer para vocês, eu vou colocar vários geradores e receptores e vou te perguntar quem são geradores e quem são receptores. E eu nem vou te falar para onde é a corrente. Tu é que vai ter que descobrir para onde é a corrente e a partir dessa descoberta afirmar quem são receptores e quem são geradores. Então tu vê que perigo, né? Tem que estar bem ligado nessa brincadeira. O que nós vimos de geradores elétricos? Nós vimos que se a gente faz uma análise da tensão que está atuando nos polos, vai ser sempre a força eletromotriz, aquilo que foi gerado, menos o R vezes I, que é aquilo que foi perdido. Essa é a famosa equação do gerador. Se eu faço o gráfico desta equação, se eu ploto o gráfico V versus I, eu percebo que forma uma reta decrescente, onde esse ponto aqui, o coeficiente linear, é a força eletromotriz, e a raiz dessa equação é a corrente de curto-circuito double. Vou dar uma faixa do perrengue, cara. Eu quero sair da aula. Bom, continuar. Coisa linda. Show de bola. Curva característica. Curva característica do gerador. Como é que se calcula a corrente de curto-circuito? Que é aquilo que eu tinha comentado na outra questão, né? É só colocar 0 no V. Teu comentário foi perfeito. Ó. Menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. É assim que se calcula a corrente de curto-circuito. Tem 3 potências que se pedem para o gerador. Potência gerada, potência dissipada e ainda potência útil. Cara, eu lembro do meu desespero quando o cara falou dessas potências todas. Porque as fórmulas de potência que tem no vestibular são essas aqui, amigo. Ó. Tu ganha potência elétrica V vezes I, ou U, né? U vezes I. Tu ganha que potência elétrica, já que U é igual a R vezes I, substitui e fica R vezes I ao quadrado. Ou isola o I e substitui aqui U sobre R, fica U ao quadrado sobre R. Tu ganha essas 3 fórmulas de potência no vestibular. Ó.
o jogo de cintura de saber que fórmula usar e de que maneira. Onde é que está ocorrendo a geração de energia no gerador? Está ocorrendo naquilo que a gente chamava de força eletromotriz. Por isso que a potência gerada vai ser E vezes I. No lugar do U, eu uso E, que é onde está ocorrendo a geração de energia. Se o cara pede potência dissipada, eu tenho que entender que a potência dissipada está ocorrendo na resistência interna. Então eu vou pegar uma fórmula que tenha R e vou chamar aquele R de Rzinho. Potência gerada, potência dissipada. O que eu estou aproveitando? O que eu estou aproveitando é a potência que o gerador disponibiliza nos seus polos. E como a gente está chamando de V a DDP nos polos, a potência útil é o V vezes I, onde o V é a tensão nos polos. Deixa eu até colocar aqui, ó. Tensão nos polos. Tensão nos polos. Show! Pela lei de conservação de energia, a potência gerada é a potência útil mais a potência dissipada. E eu mostrei para vocês como é que se acha a potência máxima. Como é que eu fiz a dedução? Eu peguei o x do vértice e substituí na equação, fiz do jeito bonito. Beleza? Uma forma prática de achar a potência máxima, meus amigos, Pmax, é simplesmente pegar e lembrar que um gerador, para ter o seu melhor aproveitamento, tem que ser usado bem no ponto médio da curva característica. Então a tensão vai ser a metade da força motriz e a corrente elétrica vai ser a metade da corrente de curto, que é E sobre 2R. Multiplicando V vezes I, o V é E sobre 2 e o I é E sobre 2R. Fazendo dessa maneira, a potência máxima surge bem rápido. E ao quadrado sobre 4R. Porra, aí foi uma senhora revisão. Honesta. Faltou só comentar a associação de geradores em série e a associação de geradores em paralelo. Em série, as resistências internas vão ser todas somadas. E as forças eletromotrizes também serão todas somadas. Então, tu vê, não tem problema nenhum. Se eu tenho lá várias pilhas em série, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências e a DDP equivalente é a soma das DDPs. 3 pilhas de 1,5 V, 4,5 V. Nada demais. Em paralelo é mais perigoso, porque só faz sentido associar resistores geradores em paralelo se eles forem idênticos. E como na associação em paralelo a tensão é a mesma, quando eu associar vários geradores iguais em paralelo, a tensão continua sendo E, a força eletromotriz de um deles. Só que a resistência interna vai cair, né? Vai ficar R sobre N, onde N é o número de geradores associados. E já que eu falei de gerador, acabei de revisar, eu me sinto na obrigação de emendar e te mostrar a continuação da ideia de receptor. Só para garantir, né, gerador. Exemplo de gerador no nosso dia a dia, uma tomada, uma pilha, a bateria do carro, certo? Uma usina hidrelétrica é um exemplo de um gerador. Receptor elétrico é um motor. Uma lâmpada resistiva não é um receptor elétrico. Essa aqui já daria para dizer que ela é um receptor elétrico, funciona como receptor, ela não é resistiva. Mas o melhor exemplo de receptores elétricos que eu posso te dar são motores elétricos. O motor elétrico é um grande exemplo de receptor. Nós vamos fazer essas análises todas que nós fizemos para geradores, nós vamos fazer para receptor a partir de agora. Então vamos lá. Receptor já vem esse volume ou no próximo também? É no próximo, né? Se bem que teve um material aí nosso que não veio receptor, não acredita? Era mais um resumão, né? Era para ser um curso semi-extensivo. Então tem que ficar de olho aí, tem algumas coisinhas que podem acabar vindo um pouco diferente. E é bacana tu fazer as tuas anotações e depois comparar e tirar as dúvidas com a gente aí.